Muitos acreditam que o grande Manchester City de Guardiola, que já levou vários títulos, está chegando ao seu fim. Inclusive, o jornal The Athletic também afirmou isso. O Manchester City é capaz de mostrar lampejos de uma qualidade impressionante, e eles poderiam ter vencido o Real Madrid, porém essa grande equipe de Guardiola é frágil e está chegando a seu fim. Foi o que falou o trecho da publicação após aí o jogo contra o Real pela Liga dos Campeões. Nessa temporada, o time inglês chegou a 12 derrotas, e isso daí já iguala a pior marca de Guardiola no City, que foi na temporada 2019-2020, onde eles também tiveram 12 derrotas. Porém, vale a pena lembrar que ainda restam 3 meses para acabar a atual temporada. O próprio técnico Guardiola já reconheceu que o time não é mais o mesmo e falou o seguinte sobre isso: "Eu não tenho problemas em aceitar que as coisas não funcionam mais como funcionavam no passado, não tenho problema, é uma coisa geral do time." Meus amigos, o que está acontecendo com o Manchester City? O que você pensa a respeito disso? Será que já chegou o fim da era Guardiola? Tá na hora de uma troca de técnicos? Tá na hora de uma troca de medalhões, né? Como por exemplo, né, o Kevin De Bruyne pode ir embora no fim da temporada e 2 jogadores seriam alvos, né? O Xavi Simons e também o Florian Wirtz. O que vocês pensam a respeito do City? O que tá acontecendo? Tem que ter uma mudança? O que tá havendo lá? Comenta aí, tá bom? Lembrando a vocês que o próximo jogo aí, o de volta, né, dos playoffs, acontece na semana que vem, lá no Santiago Bernabéu. Vocês acham aí que o City consegue dar a volta por cima ou o Real Madrid vai carimbar a sua vaga nas oitavas? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Ontem tivemos Clássico Paulista, Neymar reclamou da bola, vou te falar aí sobre os jogos de ontem da Liga dos Campeões, bora falar sobre Lucas Paquetá. Esse vídeo tá bom demais, então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pelo Campeonato Paranaense, o Atlético perdeu um pênalti e ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Cascavel. Assim, o Furacão caiu para a vice-liderança. Pelo Goiano, o Atlético venceu por 2 a 1 a Abecate, com gol nos acréscimos. Essa foi a primeira vitória em casa deles no estadual. Pelas quartas de final da Copa Verde, o Goiás venceu por 2 a 0 o União Rondonópolis, e assim caminhou a classificação para as semifinais. Também tivemos ontem Copa do Nordeste, onde o Náutico empatou em 0 a 0 com o Juazeirense. Já o Bahia goleou a América por 5 a 1 e assim segue na liderança do Grupo B. Ceará e Confiança ficaram no empate em 1 a 1 lá na Arena Castelão. Pelo Campeonato Gaúcho, Juventude ficou no empate em 1 a 1 com a Avenida, e assim eles perderam a liderança geral do campeonato. Já o Internacional venceu por 3 a 1 São Luís e garantiu a sua classificação nas semifinais. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Tombense por 3 a 0 e agora eles vão pegar o Itabirito na semifinal. A América ficou no empate sem gols com o Aimorés e garantiu a sua vaga na semifinal, onde vão enfrentar o Cruzeiro. Na estreia de Leonardo Jardim, a Raposa levou a virada e perdeu por 2 a 1 para o Democrata. Pelo Campeonato Paulista, tivemos clássico onde o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1, com direito a 2 gols de Yuri Alberto. Em jogo atrasado no Campeonato Carioca, Flamengo venceu por 1 a 0 o Botafogo com gol de Léo Ortiz. Depois do jogo, teve uma baita confusão entre os jogadores, onde tivemos várias expulsões e também teve aí o Alexander Barbosa, que perdeu um pedaço do dente. Após a derrota de ontem para a equipe do Corinthians, o Neymar deu entrevista e reclamou bastante da bola do Paulistão. Com todo respeito à empresa que é a patrocinadora da bola, eu acho que eles têm aí que melhorar um pouquinho mais essa bola aí. Outro dia o Felipe Luiz falou, e eu concordo com ele, acho que essa bola é muito ruim e tem que melhorar um pouco para ajudar mais o nosso campeonato. O atacante do Santos, que ainda não conseguiu balançar as redes em seu retorno ao Peixe, também comentou sobre o jogo ao falar o seguinte:
É a primeira vez que venho com o Santos aqui, a gente sabe da dificuldade que é jogar aqui, a gente conhece a torcida do Corinthians, uma das maiores torcidas que tem no Brasil. É uma torcida que não para, que empurra, que tem um respeito total por eles. Mas é um jogo jogado, acho que fizemos um bom jogo, acima dos outros jogos que fizemos. Foi um detalhe e clássico é assim, decidido em detalhe. Meus amigos, eu não sei se vocês viram ontem a novela do Rony, que zona que tava, né? Primeiro ele ia pro Atlético Mineiro, depois ia pro Vasco, e aí no final realmente acabou acertando com o Atlético Mineiro. O Rony que quase foi pro Fluminense, quase foi para o Al Rayyan, quase foi pro Vasco, agora é reforço lá do Galo. Inclusive, né, o portal GE informou que pela manhã o Rony já rescindiu o contrato com o Palmeiras e ele vai assinar um vínculo de 3 temporadas com o Galo, com opção de renovar por mais uma temporada. Hoje à tarde ele é esperado lá em Belo Horizonte para ser anunciado oficialmente como novo reforço. O Atlético tem muita pressa para finalizar tudo, já que quer registrar o jogador para o Campeonato Mineiro, e vale a pena lembrar que a data limite para novas inscrições é até amanhã, sexta-feira. Para quem não viu, né, ele tinha acertado com o Atlético, depois ele deu o seu sim ao Vasco, mas o Palmeiras bateu o pé e falou: não, a gente já tinha acertado com o Galo, cê vai pro Galo. E aí já era, né? O Rony vai jogar lá pelo Atlético. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pelos playoffs da Liga dos Campeões, o Milan entrou em campo com Rafael Leão, João Félix, Pulisic e Jimenez, formando um quarteto ofensivo, mas eles não conseguiram balançar as redes e os rossoneri acabaram perdendo por 1-0. Igor Paixão marcou o único gol do jogo logo aos 3 minutos. Parecia que o jogo entre Clube Bruges e Atalanta ia terminar empatado em 1-1, porém aos 94 minutos de pênalti, Gustav Nilsson marcou e os belgas venceram por 2-1. Benfica visitou o Mônaco e venceu por 1-0 com gol de Pavlidis. Bayern de Munique visitou o Celtic e venceu por 2-1 com gols de Michael Olise e Harry Kane. Os indicados ao prêmio de melhor jogador da semana são os seguintes: Guirassy do Borussia, Vini Júnior do Real, Igor Paixão do Feyenoord e Pavlidis do Benfica. Comenta aí quem que você acha que merece levar o prêmio de melhor da semana. Também tivemos ontem jogo atrasado da 15ª rodada da Premier League, onde o Liverpool empatou com o Everton em 2-2 num jogão de bola. Salah marcou o gol e deu assistência. Aliás, o egípcio tá deitando lá no campeonato inglês. Ele é o artilheiro isolado com 22 gols e também o líder de assistências com 14. O caso de Paquetá, que segue sendo investigado por suposto envolvimento em apostas esportivas, continua a dar o que falar. Em delação na CPI das apostas, o empresário Bruno Lopes de Moura afirmou que Lucas Paquetá prometeu levar um cartão amarelo como presente de aniversário do seu irmão, Matheus Tolentino. A promessa foi feita para o duelo diante do Aston Villa no dia 12 de março de 2023, mesmo dia do aniversário de Paquetá. Outra coisa ligada à CPI das apostas é que o tio de Paquetá teria desembolsado R$30 mil ao atacante Luiz Henrique quando ele ainda atuava no Real Betis, para que ele recebesse um cartão amarelo. Agora a CPI vai pedir o indiciamento do tio de Paquetá, Bruno Tolentino. Inclusive, o comprovante desse Pix de R$30 mil caiu nas redes sociais e rapidamente viralizou. Meus amigos, esse caso aí do Paquetá tá ficando cada vez pior, né? A CPI das apostas também, cada hora vai surgindo uma coisa nova. E, inclusive, né, muita gente falou aí que o Luiz Henrique optou por ir lá pro Zenit, por jogar um campeonato de um país que não é afiliado à FIFA, justamente por conta que ele já tava com medo, né, desse Pix aí dos R$30 mil. Por isso que decidiu ir jogar na Rússia. Em relação ao Paquetá, vale a pena lembrar que o julgamento dele lá na Inglaterra estaria marcado para acontecer em março e ele pode ser banido do futebol. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mohamed Salah é um dos grandes alvos do governo saudita na próxima janela. A
ainda mais porque ele pode ficar livre no mercado se não renovar o seu contrato com o Liverpool. Nesse momento, o clube mais interessado em levá-lo é o Al Hilal, que traria o egípcio para o lugar de Neymar. Inclusive, o técnico Jorge Jesus confirmou o interesse no atacante dos Reds ao falar o seguinte em entrevista ao Canal 11. Gostaria de ter Salah no Al Hilal, ele tem uma forma de jogar que se adapta à equipe. A intenção do Al Hilal é investir pesado em reforços no meio do ano e o atacante do Liverpool é a principal prioridade. A ideia dos sauditas é contratá-lo já na janela que se abre no dia 2 de junho e vai até o dia 10, que é válida somente para os clubes que vão disputar o Mundial. O Liverpool, por sua vez, ainda segue tentando renovar o contrato do Salah, mas nesse momento tudo está muito longe de um acordo. E vale a pena lembrar que o jogador no final do ano passado, já comentou que estava difícil chegar num acordo pela renovação e que provavelmente esse daqui seria seu último ano com a camisa dos Reds. E o cara tá jogando o fino do fino, Acabei de falar pra vocês os números dele só na Premier League. Realmente, se o Liverpool perder o Salah de graça, vai ser uma baita perda, meus amigos. O cara tá jogando demais. Vamos ver o que é que vai acontecer, porque também tem times na Europa de olho em contratar o Salah de graça, caso ele fique livre no mercado. Mas, obviamente, nenhum vai conseguir oferecer os valores exorbitantes que a Arábia sempre oferece aos jogadores. Vocês acham aí que seria legal ver o Mohamed Salah no lugar do Neymar lá no Al Hilal, ou não, o cara tem que continuar no futebol europeu? Comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.